Chegou a hora do desabafo sobre a série de League of Legends Arcane. Eduardo, Domodomo, meu querido e minha querida Correia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde bora falar sobre um dos assuntos do momento, que será um dos assuntos da atualidade e um dos assuntos do ano, que foi a série animada do jogo da Liga dos Campeões. O nosso querido LoL. É interessante porque a série Arcane já vem com a pergunta: eu preciso jogar o jogo pra assistir? Nananina não, você não precisa conhecer nada de campeões, nada de lanes, você não precisa saber nada de MOBA, você não precisa jogar o jogo pra assistir a série. Você pode assistir a série como uma animação qualquer, como qualquer anime, que você vai saber tudo ali, digamos que do enredo, da proposta, do plot e do personagem. Isso é um dos atrativos que eu elogio a série até. A gente não precisa saber nada do jogo, a gente não precisa jogar o jogo para conhecer o campeão e a origem do que é apresentado em torno do personagem. Por exemplo, eu jogo o LoL Wild Rift, que é o LoL Mobile, e é interessante que praticamente eu gosto do jogo, dos campeões, mas eu não sei nada dos campeões, eu não procuro a história dos campeões. E acontece que essa série foi um atrativo para mim que jogo LoL, por conta de que, como eu não sei nada da origem, poderia saber se eu pesquisasse, talvez jogasse a versão de PC, mas sou preguiçoso, não vou atrás. O que acontece? Eu assisti a série e soube mais da origem de uma das campeões apresentadas, que é a protagonista, que é a Jinx. Também conheci mais personagens que são campeões também dentro do jogo, como Jayce, Vi, Caitlyn, e é interessante porque assim vai sendo apresentado, como vai sendo teorizado certos campeões no jogo graças à série. A série complementa o jogo, dá curiosidades e informações para os fãs teorizarem. Por exemplo, um campeão do jogo, que é um lobisomem, o Warwick, acontece que pode ser o Vander da série. E acontece que isso é algo que tá na série, não tá no jogo. Não está colocado quem realmente é o lobisomem, qual é a origem. A série em si traz a origem, então você entende, no jogo, se você fizer pesquisas, tudo, você até vai saber um pouco do campeão, mas é vendo a série que você vai saber toda a origem com informações até novas que você não sabia. Então é interessante porque essa série é um atrativo para quem não conhece o universo de LoL e vai entrar, pode se interessar pela série em querer jogar o jogo, e também para quem já é um fã saudosista praticamente da Riot e quer ver a série sobre seus campeões favoritos, os seus personagens main que eles usam. Então é muito interessante, foi um acerto da Riot, não é à toa que já está confirmado que a segunda temporada está em produção, e eu fico curioso para quando for, digamos, feito outros temporadas, spin-offs de Arcane, por conta de que eu quero que aborde outros mundos, como o mundo da Ahri, o mundo da Lux, que é a minha personagem principal, a minha campeã principal. Eu também fico curioso quando for apresentado outros personagens a serem desenvolvidos, alguns a continuarem sendo abordados na temporada 2, do que já foi abordado, que é o Jayce, que é a nossa querida Jinx. Então, sério, essa é aquela série do momento, vai ser uma série que todo mundo vai assistir, principalmente quem vai se interessar pelo LoL, conhecer de nome e não conhece, não joga assim, só tipo, sabe que um amigo, uma amiga joga bastante e pensa, caraca, esse cara vendeu a alma, mas talvez seja uma boa vender a alma, vou tentar começar a ver pela série se vale a pena. Então é interessante, gente, eu gostei bastante. Ainda assim, é um desabafo, como é o tópico, um dos principais do vídeo. Então, praticamente, a partir de agora, eu vou falar mais em torno dos personagens principais, o que eu achei deles apresentados na obra. Lembrando que o meu conhecimento mais sobre LoL fica mais resumidamente a série, e eu jogo um jogo. Eu não sei mais nada assim de origem dos campeões, eu só sei de umas coisas que eu converso com algumas amigas, amigos que jogam LoL, e acontece que eu sei que personagens conhecidos da série são muito odiados, porque a lore, que é um complemento, mostra mais da história geral do personagem através do jogo, ele é mais desprezível. Só que na série, ele é um personagem que a gente simpatiza. O Jayce é o maior exemplo. Na lore do jogo, ele é odiado. Já pela série, ele não é odiado. E eu considero que os fãs mais do jogo, os saudosistas, odeiam mais o Jayce pelo que foi apresentado na história, digamos que do jogo, do que pelo que foi apresentado na série. Mas isso é um tópico que você vai entender conforme eu vá falando aqui do vídeo. Então, eu já conto com o seu like, com o seu comentário positivo. Eu agradeceria se fosse sua primeira vez, se você desejasse se inscrever no meu canal, vai ajudar bastante o meu trabalho aqui no YouTube. E lembrando, nas redes sociais, além do YouTube, eu proporciono outros conteúdos que envolvem o que eu gosto. Então, segue lá que você vai saber mais sobre Haru Senpai. Então, seja através de vídeos, shorts, reels, ou até mesmo lives. Mas o foco agora é continuar falando sobre LoL, é sobre isso que a gente vai falar no momento atual. Então bora começar, bora continuar a falar sobre a série do jogo League of Legends, que deveria ficar conhecido como o desabafo sobre cada campeão, através de um vídeo de bate-papo.
Começando o desabafo sobre cada personagem apresentado na história de Arcane, mais nada, só explicando o termo. Lore praticamente é uma história com informações gerais e específicas sobre determinado campeão da série. Então, acontece que lore é quando você pesquisa, você tem acesso a essas informações. Só que acontece que ela é um complemento, digamos que diz tudo praticamente sobre o campeão, sobre o que ele fez, se ele traiu alguém, se ele não traiu, se ele é babaca, como ele é em determinado universo. Porque o universo LoL tem, digamos que, vários universos, tem várias linhas alternativas de certa maneira. Por isso que a Riot vende bastante skin, por exemplo, a Lux. Ela já foi uma guardiã estelar, digamos que em um outro universo, de uma outra linha alternativa. Então, é isso que a Riot faz. Vende uma skin e proporciona informação através da lore, explicando mais sobre esse personagem. Seja no universo canon ou no universo alternativo. Mas, e no ponto central, tendo explicado isso, é que agora você vai entender o que eu quero dizer. Acontece que muitos fãs de LoL, que sabem das lores, começam a criticar determinados personagens dentro da trama da série, como por exemplo o Jayce, que podemos considerar como o possível protagonista, um dos protagonistas da série. E acontece que apenas quem viu a série não sabe nada praticamente do que ele fez na lore, tipo, vai simpatizar. Eu sou o maior exemplo. Eu sei um pouco dos crimes que ele fez, traições, por conta que eu tenho amigos que jogam LoL. Eu conversei sobre a série com amigos, então é normal ter umas informações a mais ou não. Eu até poderia pesquisar mais sobre a origem dos campeões. Eu não sou tão aficionado por LoL, só conversei, vi a série toda de boa. Mas é isso o ponto que eu digo. Muitos saudosistas do LoL, assim, que tem, digamos, um afinco, começam a criticar o Jayce. E por que eu digo isso? Porque eles sabem o que o Jayce fez. Só que acontece que na série, o Jayce errou, ele falhou, mas foi tentando ajudar. É aquele discurso, ele falhou, mas tentando ajudar. E acontece que o Jayce, eu simpatizo por conta que ele é um personagem que é sonhador. Só que acontece que conforme ele crescia nos seus sonhos e mostrava seus projetos, as responsabilidades com os status vieram. E isso fez com que ele ficasse distante do seu objetivo, o que atrapalhou no seu futuro. Então é interessante, porque o Jayce foi um babaca. Claro que o Jayce foi um babaca, ele traiu o mentor dele. Só que ele reconhece que ele traiu o mentor dele, ele diz isso, ele se sente mal. Só que acontece que o mentor dele era, digamos, uma pressão que ia contra ele, era uma oposição. Então ele fez algo que ele achava necessário para que ele conseguisse tomar rédea da questão, senão ele nunca conseguiria. E acontece que mesmo assim ele admite que falhou. Então é interessante, o Jayce pode ser um babaca, ele pode ser um babaca, mas ele tentou tudo o que ele podia. A partir do momento que ele começa a priorizar a criação de armas, e usou essas armas para atacar uma das fábricas do Silco, a gente quer dar um soco nele. Só que quando ele vê que ele mexeu com uma vida, uma criança, que nunca mais vai voltar para casa dos pais, ele pensa, eu tenho que parar, não é isso que eu quero fazer. O sangue está vindo nas minhas mãos. E daí é interessante, porque a Violet, ela diz, mas tem muitas crianças que estão sofrendo, e acontece que vocês do conselho estão cegos a isso. Só que uma coisa é você ficar cego lá, né? Outra coisa é você sujar sua própria mão com isso. É interessante você ver isso. Obviamente, é uma hipocrisia. Isso é um fato, eu não vou tirar esse fato. Só que é interessante, porque o Jayce, ele queria usar do máximo possível de diplomacia quando ele presencia essa primeira morte que ele foi, digamos, envolvido. E a partir desse momento, ele mesmo diz que ele quer fazer um acordo pacífico porque ele não quer mais que tenha sangues, porque ele admite que com a tecnologia que ele e a cidade do Alto têm, eles poderiam dizimar a subesféria. E é interessante, porque realmente, porém, ele não faz isso. Ele aceita fazer a independência, digamos que daquela região e transformar numa nação. Ele faria isso. Só que o preço a se pagar era a Jinx, que fez a maior desgraceira da história. Passo pano pra Jinx? Passo pano. Mas ela é uma louca psicopata que sabia também o que estava fazendo. Sofreu lavagem cerebral, foi influenciada, mas como o Echo disse, ela escolheu trabalhar também pro desgraçado. E acontece que era um preço a se pagar. Muitas pessoas iriam viver pacificamente. A Jinx ia pagar pelo que ela fez, ia ficar presa, não iria ser morta, possivelmente. Como o Jayce falou, quer tua nação? Eu tiro ela. Vou fazer com que todos os cidadãos tenham direitos iguais, mas me traga ela. E é interessante, a gente vê, o Jayce é honesto, ele assume. Ele não tem como governar, digamos que a cidade do alto e a cidade de baixo. Ele não tem, digamos, uma competência, uma experiência no momento atual para fazer isso. Ele não vai conseguir proporcionar isso.
É interessante, porque a gente vai vendo de um garoto sonhador que desejava fazer com que a magia fosse disponibilizada para todas, para um conselheiro chefe de uma nação que, infelizmente, ficou distante dos seus objetivos principais. É interessante, mostra conforme você vai amadurecendo, você pode ficar distante do seu grande objetivo e pode acabar mudando e viver amargadamente. Mas é interessante que você ainda assim é amadurecido e tem que fazer o máximo possível para zelar ainda na segurança de todos. É interessante, o papel do Jace foi um dos melhores bem feitos da trama da série, e por isso eu gostei desse personagem. Me desculpa, mas muitos da lore vão falar que ele fez ato X, traiu gente X, mas isso foi na lore. Na história ele não fez isso. Ele tentou fazer um acordo, digamos que de igualdade, de pacificação. Ele fez o máximo possível que ele podia. Então eu não vejo sentido em querer ficar crucificando tanto Jace. Tipo, você critica o Jace, mas e a Jinx? Então, e todos os atos que ela fez, todas as mortes que ela proporcionou, não tem sentido. Você não pode falar do Jace se você tá falando se você não fala da Jinx. Entende meu ponto? Então, é isso que eu tenho pra dizer, gente. O Jace pode ter errado feio, ele pode errar na lore, que deve ser um material com mais informações sobre o que ele deve proporcionar ainda, só que até o momento, pelo que foi demonstrado na série, não tem motivos pra você odiar. Você pode achar ele um babaca, você pode querer dar um soco nele, mas de todos os personagens, a Jinx é muito pior que ele pelo que foi mostrado. Isso é um fato. Mas acredito que esse era o primeiro personagem que eu queria abordar com vocês aqui. Agora vamos falar da Jinx, já que a gente começou a falar dela após continuar dando a conclusão aqui pro Jace. Então bora para a nossa querida cosplayer de Arlequina. Agora vamos falar da minha querida psicopata louquinha fofa que eu passo pano, a Jinx. Muitos vão falar, Haru, você tava até agora criticando ela porque tava defendendo o Jace, e agora vai passar pano pra ela? Que hipocrisia é essa, meu consagrado? Eu quero que você entenda, o que eu quis dizer é que você não pode criticar o Jace se você não criticar a Jinx. Esse é o ponto. Eu deixei bem enfatizado que o Jace errou, mas ele errou também falhando, mas tentou fazer o máximo que ele podia no que ele podia reconhecer até o momento. Ele proporcionou tudo que podia dentro das suas limitações. Isso que eu quero deixar abordado. Só que a Jinx, cara, é muito louco o plot dela. Ela é outra protagonista da trama. Podemos dizer que se o Jace é o protagonista, digamos que da cidade do alto, da cidade de baixo, né, ela é a protagonista. Acontece que ela foi traída, ela foi abandonada. Essa que é a grande questão. E isso fez com que ela cultivasse o ódio dentro de si. E acontece que assim, ela foi muito manipulada, sofreu uma lavagem cerebral, ao ponto que ela não pôde confiar em mais ninguém. É interessante, a Jinx é uma personagem que ela errou bastante, ela matou muita gente, ela deve ser criticada pelo trabalho sujo que ela fez, porém eu quero que você pense, ela estava sozinha, ela tinha o ódio só como sentimento para lhe fortalecer. Ela tinha que provar pra si mesma que ela tinha que ficar forte, porque isso é um dos pontos do plot da personagem. Muitos subestimavam ela quando criança, então ela poderia ter já crescido com um complexo de inferioridade. Ela, digamos, tinha um sentimento de traição, de abandono. Então isso foi moldando a personagem ao ponto que ela teve vários distúrbios psicológicos. E ainda foi manipulada a agir de uma maneira que lhe foi apresentada. Então a Jinx errou. Porém, ela é uma vítima. É isso que eu quero dizer. Esse que é o ponto. É por isso que eu gosto dessa personagem. A gente tem que reconhecer o que ela fez, mas a gente também tem que passar pano pra ela porque ela merece, porque o que ela matou foi pouco. Mas brincadeira, gente. Mas ainda assim, a Jinx é uma personagem que tem total meu respeito. Possivelmente foi a melhor personagem desenvolvida da trama. Eu tô sendo honesto com você, foi ela e o Jace. Ela até mais, porque ela tem aquela carisma porque foi vítima, né? Devemos abordar. Só que essa aí é a questão. A gente reconhece o que ela fez. E como a gente reconhece o que ela fez, a gente pode gostar dela. O problema é a pessoa que não quer reconhecer os atos que ela fez. E só quer usar as desculpas, que não são desculpas, né? Mas dos traumas que ela sofreu. Isso é errado. O que a gente tem que abordar é que ela fez errado. Ela, digamos que podia ter mudado determinadas atitudes quando já estava experiente, quando cresceu. Ela poderia ter saído do lado do Filco lá, do Silco, sabe Deus o nome lá do velhote. E acontece que ela poderia ter feito uma força-tarefa ou poderia ter ido atrás, digamos que da força-tarefa do Echo. Por mais que naquele momento havia facções, talvez alguém não ia ver bem ela, ela poderia então ter formado seu próprio time, sendo que ela já era poderosa. Essa que é a questão, ela ficou numa posição muito confortável como filhinha do grande chefão ali do submundo. Por mais que ela sofria de distúrbios, acontece que tem que ser abordado isso, né, gente? A gente não pode mentir também.
ela, digamos que ficou numa posição confortável. Ela foi manipulada de certa maneira, mas ela era astuta, ela era inteligente. Então essa é a questão. A Jinx quis fazer o trabalho, como o próprio Echo disse. Então é difícil, é uma personagem que eu defendo, obviamente, no momento certo, mas reconheço as falhas que ela tem. Ainda assim é a melhor personagem da série, por conta que tudo que ela sofreu, todo o plot do personagem, o momento em que ela prioriza proteger a sua irmã e atira no seu pai ali de criação, acontece que foi o motivo que fez com que ela quisesse atirar no conselho, por conta de que ela quer se vingar de tudo que fez com que ela ficasse nessa posição. Ela vai querer fazer com que o desejo de seu pai, que é seu desejo próprio de certa maneira, seja feito. E o que eu quero dizer com isso? O Silco, que eu não consigo me recordar, ele foi um personagem que reconheceu ela, digamos que como ela é. Ele aceitou ela. Muitos vão falar, mas ele manipulou ela para ela fazer isso. E obviamente ele manipulou. Só que acontece que ele fez algo que a Violet deveria ter feito, que era reconhecer a Jinx. Reconhecer que não era mais a Power, e sim a Jinx. E acontece que a Violet não queria, ela queria ficar muito na imagem que a Jinx fez todas essas atrocidades, mas vai voltar a ser aquela Little Sister a ficar debaixo da asa dela. E acontece que não era isso que a Jinx queria. Ela queria que a Violet aceitasse ela como o pai dela aceitou ela. Essa que é a questão. E a Violet não fez isso de certa maneira. Ela queria a sua irmãzinha de volta. A trama mostra muito isso. Vamos sair daqui, vamos abandonar, vamos ficar juntas novamente. E essa questão, a Violet tinha que aceitar e falar, você errou, como ela disse quando ela se reencontrava pela primeira vez, apontar um monte de falhas, mas falar que ela sempre será a irmã dela, não importa que ela tenha se tornado, e elas vão ficar juntas. Ela tinha que fazer um discurso que remetesse à fase atual da Power, não dando a entender que haveria uma mudança e que seria apagado tudo que ela fez. Eu sinto muito isso na personagem da Violet. Ela queria muito a Little Sister dela, só que ela tinha que pegar mais no coração da Jinx. Tanto que no final, a gente vê a escolha, né, que a Arlequina cosplayer fez. Sentou no banco da Jinx e iria cumprir essa vingança. Então, é muito triste isso, por conta de que agora sim a Jinx está sozinha. Ela perdeu tudo praticamente. Se a Violet não estender a mão novamente, vai ser uma desgraça pura. Daí eu vou passar mais pano pra ela, daí ela que acabe com o mundo. Mas é interessante, foi uma das melhores personagens bem feitas, é uma personagem que me instiga muito a querer ver o andamento na segunda temporada. Mas acredito que era isso que eu tinha pra dizer por hoje sobre a Jinx. Agora vamos falar sobre alguns outros personagens que é bom dar, digamos, uma rápida olhada. Sem dúvidas, chegamos na conclusão da série Arcane da Netflix. Acontece que eu não vou enrolar muito mais vocês, eu disse muito o que eu queria, que era ponto centrado em torno de Jace, que eu acho que foi o personagem mais injustiçado por conta da lore que ele sofreu, né? Que seria praticamente o material original, assim pensemos. Acontece que eu falei sobre a Jinx, que foi a outra personagem da trama, e acontece que indo para comentários rápidos aqui no geral. O Vander praticamente, que foi como, digamos, o líder ali do submundo, é interessante abordar, que praticamente ele vai virar o Warwick, que é o lobisomem lá do jogo. Praticamente o Sing fez experimentos em um humano que estava prestes a ser morto, e acontece que transformou no lobisomem. Praticamente a gente vê ali, digamos que no laboratório dele, em uma cena de 3 segundos, um barbudinho. Então praticamente Vander virou lobisomem. Interessante, ponto alto, elogios. Acontece que Victor foi alguém que aperfeiçoou o Hextech, a tecnologia que o Jace tinha plano de produção. Ele merece palmas, porém, ele estava correndo contra o tempo, ele queria trazer, digamos, um mundo onde todos teriam, digamos, uma liberdade e conseguiriam ficar bem, teria uma igualdade através dessa tecnologia. Só que ele também faria isso por seu desejo próprio, de se curar, o que não é errado, todo mundo faria isso em prol do seu próprio bem. E acontece que ele acabou sendo corrompido. É interessante, é um personagem que merece palmas, o Victor foi muito bom, proporcionou ótimos memes, então que personagem legal e tocante. Mas é um personagem também que na lore muitos criticam ele. Ainda assim, tendo falado desses, vamos falar de Violet e Cupcake, que casal interessante. Muitos ficaram bravos, eles tinham que ter oficializado, porém muitos dizem que eles têm que desenvolver antes. Minha opinião, gostei da química que teve, uma bitoquinha aqui na bochecha eu teria gostado, mas temporada 2 tá aí, mostra a Violet dando um beijaço na Caitlyn, ou melhor, faz a Caitlyn dar um beijaço na Vi, porque quando a Caitlyn foi naquele bordel, praticamente ela escolheu mulheres. Então coloca a Caitlyn beijando antes a garota, eu acho que daí fica melhor. Ainda assim, a Caitlyn foi uma personagem que eu gostei um pouco no início do ato 1 e 2, ato 3 não curti muito, ela provocou muito a Jinx, de certa maneira causou uma pressão que atrapalhou na conversa, fez a menina ficar mais psicótica do que já era, então eu gostaria dela ter levado tiros, eu não vou mentir, eu gostaria dela ter levado uma surra da Jinx.
E falando em surra, vamos falar de alguém que proporcionou uma boa surra na Jinx. Vamos falar de Echo, que foi o melhor personagem, que agora tá com o Professor Heimer. É interessante, por conta de que esse personagem, gente, ele foi praticamente o Wander da nova geração. Ele proporcionou um abrigo e refúgio para todos em menos de 10 anos, conforme Violet ficava presa e Jinx ficava brincando de filhinha do papai do submundo. É interessante que ele fez um ótimo trabalho, e acontece que com isso ele proporcionou uma luta que foi a melhor da série contra a sua antiga amiga, que hoje em dia é Jinx. É interessante que ele fez uma coreografia que havia achado de ter pego o Hextech e ter entregado pra Vi, o que não aconteceu, mas é interessante que, assim, ele não tendo pego a bolinha de gude, mas tendo achado que pegou, ia brigar com a Jinx. É interessante que nisso tudo a gente vê um hip hop bem legal, a gente vê uma sequência em torno da mudança da animação, o design, e acontece que depois volta pra uma coreografia muito bem animada, onde volta pro tempo deles dois adultos, onde ele dá um bom tabefe na Jinx, mas sente pena, o que causa uma explosão. Então não tem como, Echo MVP da série, porque ele ajudou bastante e solou a Jinx. Ele achava, não tem como mudar ela, mas se tu quer mudar, amiga, tu pode ir, mas se houver essa desgraça na minha frente, ela vai levar umas pauladas. E foi o que foi proporcionado na série. Então não tem como, curtir bastante. Poderia falar sobre outros personagens? Eu até poderia falar, como por exemplo a Mel, poderia também falar lá do queridão lá que eu esqueci o nome, o Heimer, mas eu acho que não há necessidade de falar sobre eles, pelo menos no momento atual. Ainda assim, sempre me sigam em todas as redes sociais, que daí talvez se algum dia eu sentir vontade de falar deles, eu até posso falar num Stories, por exemplo. Mas era isso que eu queria falar de pontos gerais da série. É uma série ótima, é uma série muito boa, 9 episódios, 40 minutinhos cada, abertura linda de Mighty Dragons. É uma série que é atrativa para que as pessoas conheçam mais do universo de LoL e se interessem, talvez, em querer vender a alma para Riot e jogar o jogo. Então é interessante, gente. Era isso que eu tinha pra falar por hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem comentários a falar sobre a série, sobre os personagens, concordando, discordando de mim, comenta nos comentários. Se for seu primeiro vídeo, eu ficaria grato se você se inscrever no meu canal e apoiar meu trabalho. Mas por hoje era isso. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente vê no próximo vídeo que envolva algo sobre LoL matar, né?